Hoje vamos falar sobre coisas doces. Ora bem, vamos falar sobre coisas doces, mas que fazem mal, ao nosso intestino, em especial à nossa saúde intestinal. Este assunto é extremamente importante, por isso é que eu quis trazê-lo hoje, que é o consumo de açúcar refinado. Estou a falar em açúcar refinado e o mal que isso faz, ao nosso intestino, ao nosso corpo, à nossa saúde. Não vou fazer só um vídeo, vou fazer vários vídeos. E vou já aqui fazer um resumo daquilo que eu vou trazer ao longo do tempo desta série de açúcar. Hoje é o primeiro vídeo e depois irei fazer outros vídeos para conseguir dar-vos a visão geral de tudo, o que acontece em relação ao açúcar que nós, habitualmente ingerimos e como é que isso nos prejudica a vida, a saúde, do nosso corpo. Então, ah, em primeiro lugar, hoje o que vou trazer é porque é que o açúcar refinado é problemático. Vou-vos explicar o processo, e porque é que ele é considerado uma caloria vazia, digamos assim. Nos próximos vídeos vou-vos falar do impacto que o açúcar tem para o nosso cérebro, nomeadamente vou falar um bocadinho da compulsão, da dopamina, vou dar aqui uma geral sobre açúcar e cérebro. Vou também falar sobre inflamação crónica. Inflamação crónica pode não ser considerado ainda uma doença, mas é uma raiz silenciosa para várias doenças. Então, o açúcar é um nutriente super inflamatório para o nosso corpo. E, portanto, esse é outro dos assuntos que eu quero depois falar-vos. Depois vou relacionar a saúde hormonal, com o açúcar. E aqui vou dar ênfase especial, à mulher na menopausa e na TPM. Porque este açúcar ele interfere muito com todas as hormonas, nomeadamente a insulina, a resistência à insulina, desequilíbrios da tiroide e desequilíbrios das nossas hormonas femininas, digamos assim. Obviamente que o homem também prejudica, não é? Mas eu vou-me centrar aqui na mulher. O efeito do açúcar no intestino, o que é que acontece quando ele começa a viajar dentro do nosso intestino, o que é que ele nos afeta, o facto de ele causar disbiose intestinal, o impacto que isso traz na nossa vida, como é que eu diga, aquilo que afeta o nosso sistema imunitário e, inclusive, é o que afeta o nosso humor, as oscilações do humor que provoca em nós ao longo do dia. Depois vou também falar da relação entre a nossa pele, tudo aquilo que aparece na nossa pele, o envelhecimento, o acne, as rugas, a relação de tudo isto com o consumo exagerado de açúcar. Depois, vou também falar sobre os alimentos que nós ingerimos no dia a dia e que nem imaginamos que têm açúcar. Vou-vos falar um bocadinho dos rótulos que a indústria utiliza e que nos enganam. E porquê é que nos enganam? E porque é que às vezes pensamos que estamos a comer um alimento saudável e estamos a comer nada mais, nada menos do que um produto industrializado cheio de açúcar e de conservantes e de aromatizantes e de todos os antes que nos fazem super mal. Depois vou também trazer outro tema que é o ciclo da fome emocional.
Toda a gente já sentiu, quando as nossas emoções oscilam muito, ou para cima ou para baixo, vontade de comer açúcar, de comer compulsão em relação, ao açúcar, à ingestão de açúcar. E também vou aqui dar um cheirinho de como é que podemos quebrar, esse ciclo e nessa situação. Outra das coisas que eu vou falar é sobre, o marketing à volta do açúcar, aquilo que a indústria nos faz, parecer e que não é saudável. Alguns produtos que estão cheios de açúcar não são nada saudáveis, mas a gente olha e sim, senhor, são fantásticos e são muito bem cotados a nível do mercado, por assim dizer. Mas tem todo um marketing, por trás, com muitos interesses a nível, económico, e portanto, nós é que temos que abrir os olhos e começar a ver um bocadinho mais atrás, daquilo que nos querem dar a perceber. O que é que está por trás das situações. E depois, também vou falar, lá mais para o fim, como é que podemos reduzir o açúcar sem sofrer. E aliás, como é que nós podemos substituir o consumo do açúcar refinado, que não é saudável, por açúcares, mais naturais e que não nos provocam, doença, como o açúcar refinado. Então, como viram, são aqui, vou trazer aqui, vários assuntos à volta deste açúcar que são, super importantes. É informação, muito pertinente para o vosso bem-estar e para a vossa saúde. Para que possam envelhecer, bem, com saúde, com bem-estar, e, com qualidade de vida, que é isso que nos interessa. De nada serve viver muitos anos se não tivermos qualidade de vida, certo? Concordam comigo, com certeza. Então, hoje, eu quero te perguntar especificamente se sabes que o açúcar que colocas no teu café, quando vais ao restaurante, ou a um café, ou uma pastelaria, não tem nada a ver com o açúcar de cana original. Ou seja, o açúcar comum que nós, utilizamos todos os dias, ele é um açúcar extraído, da cana-de-açúcar. Pode ser extraído de outros, vegetais, como por exemplo a beterraba, mas a maior parte é da cana-de-açúcar. Então, o açúcar é refinado, e ele, sofre um processo industrial para, deixar a cana-de-açúcar, por assim dizer, e aparecer ali, branquinho dentro, dos pacotinhos, que nós costumamos comprar. Então, o açúcar, ele é um nutriente, é verdade que sim, que ele é um nutriente, mas ele não é, um nutriente essencial. Ele é uma fonte de energia para o nosso corpo, mas o consumo, do açúcar está ligado a várias doenças, nomeadamente doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes. A cana-de-açúcar, da qual é extraído este açúcar refinado, que se chama sacarose, que é só sacarose, não é mais nada. Esta cana-de-açúcar, é um alimento que contém, outros nutrientes, como magnésio, potássio, ferro, antioxidantes naturais, contém cálcio. Mas estes, nutrientes, eles, quando, extraímos da cana-de-açúcar a sacarose, o açúcar refinado, estes nutrientes não ficam lá, eles acabam por sair. Então, eu vou-te explicar um bocadinho o processo de que o açúcar, leva até ser produzido, a refinação que ele sofre ao longo, do processo, de forma a sair da cana até chegar ao pacote.
Portanto, ele sai de uma cana de um açúcar natural cheio de nutrientes e acaba, dentro de um pacote sendo só, moléculas de sacarose. Então, ele passa por processos químicos intensos, como a clarificação, o branqueamento e a cristalização. Então, no processo de refinamento, o açúcar é produzido para ter aspecto branco, apetecível, ser puro e ser mais estável, para poder ser vendido e dispensado ao público. Então, primeiro vem a clarificação. A clarificação, retira impurezas, retira fibra e retira todos os minerais e todas as vitaminas, todos os outros nutrientes que estão na cana-de-açúcar. Depois da clarificação, segue-se o branqueamento, que passa, ahm, por filtros. Esse branqueamento é para tornar o açúcar branco. E o que é que acontece? O que é utilizado para fazer isso? É utilizado carvão, que se faz a partir de ossos de animais ou resinas. Então, o que acontece aqui é que se retira tudo o que altera a cor do açúcar, obtendo-se assim um produto com uma cor branca. Depois vem a cristalização. A cristalização é transformar a sacarose, aquele açucarzinho, em cristais. Se vocês olharem para o açúcar, ele não é um pó muito fininho. Se vocês olharem, ele tem pedacinhos de cristais. Como é que eles fazem esta cristalização da sacarose? Eles colocam cristais artificiais, para desenvolver os cristais da sacarose. E neste processo é utilizado o quê? É utilizado pó de sílica. O que é pó de sílica? É pó de vidro. Sim, pó de vidro. Ouviram bem? Ou seja, o pó de vidro é usado para formar os cristais da sacarose e depois nós ingerimos esse vidro. Esse pó de vidro é ingerido por nós porque fica lá, não é retirado. Então, aqui o que é que acaba por acontecer? Apesar de me dizerem, isso não faz mal, o pó de sílica não nos faz mal, eu tenho as minhas dúvidas. Então, há estudos que comprovam que não faz mal, está tudo certo, já li vários, mas a gente, como eu sou muito desconfiada, a gente tem que sempre olhar tudo à volta, tentar perceber aquilo que nos estão a dizer e investigar por nós, não é? Para tentar perceber aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade e aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz. A nossa célula é uma coisa tão frágil, são unidades pequeninas, que eu acredito que pó de vidro, lá ao pé da nossa célula, não seja a melhor coisa do mundo. Portanto, isso é uma das coisas que nós ingerimos devido ao processo, de refinamento do açúcar. Depois, como eu já referi, ele perde todos os outros ingredientes da cana-de-açúcar, as vitaminas, os minerais e a fibra. Então, tudo o que é bom na cana-de-açúcar acaba no caixote de lixo, da indústria que está a produzir o açúcar e é deitado fora sem utilização. Então, aqui, basicamente, é este o processo, de obtenção do açúcar refinado. E se vocês repararem na palavra refinado, até já me está a dar graça, porque é assim, o que é que significa finado? Morto. E o re, antes, o prefixo re significa duas vezes. Portanto, o açúcar é um produto morto e duas vezes morto. É um finado, finou-se duas vezes. Portanto, é importante a gente perceber aquilo que estamos a comer e a qualidade daquilo que comemos. Agora, também vos queria falar um bocadinho do que é que acontece, quando nós ingerimos, a sacarose. O corpo recebe aqui uma explosão de açúcar na corrente sanguínea quando nós comemos alguma coisa com este produto lá dentro. E o que acontece é que há um pico de açúcar,
na nossa corrente sanguínea. E esse açúcar da nossa corrente sanguínea é uma molécula que se chama glicose. Então, ah, como eu já referi, esta sacarose ela é um nutriente, mas é um nutriente que não é favorável à nossa saúde, porque não é algo que nos forneça hum, nutrientes essenciais à vida, ok? Pelo contrário, é-nos prejudicial. Então, entra esta sacarose na nossa corrente sanguínea e nós, em todo o nosso corpo, nós temos 4 gramas de glicose lá dentro. 4 gramas de glicose. Quando fazem as análises de sangue, aparece lá a glicose, que é o açúcar no sangue, certo? Pronto. 4 gramas é o total que nós temos dentro da nossa corrente sanguínea de açúcar. Então, quando nós ingerimos algum produto, algum alimento que tenha, por exemplo, 20 gramas, como um refrigerante, daqueles de lata que nós compramos e que tem bastante açúcar, tem 20 gramas de açúcar, 20 ou 30, quando nós ingerimos isso, o nosso corpo tem que fazer gestão desse açúcar a mais, porque na nossa corrente sanguínea, de forma ótima, tem que estar 4 gramas, ok? Então ele tem que fazer alguma coisa com o outro açúcar. O que é que ele vai fazer? Vai armazenar. Um dos sítios onde armazena é no fígado, em forma de glicogénio. E o que é que vai acontecer? Há outra parte que ele vai armazenar como forma de gordura para retirar do sangue, porque não pode estar lá mais do que 4 gramas a correr na nossa corrente sanguínea. Então, ele faz esta gestão assim. Portanto, as pessoas que comem muito açúcar vão forçosamente aumentar a massa gorda, certo? Isto provoca o quê no nosso corpo? Um esforço, uma sobrecarga metabólica para o nosso corpo, gerir toda esta situação, para o fígado, para os rins, para tudo. Provoca picos de glicémia no nosso corpo, que são prejudiciais à nossa saúde, que vão provocar inflamação, que é a raiz de várias doenças, como eu disse há pouco, e envelhecimento precoce. Ok? Então, isto é aquilo que se passa, que nós não vemos e que nos prejudica tanto. Agora, eu trago-vos aqui uma reflexão. Imaginem uma criança. Eu peso 50, 55 quilos. 55 quilos ou 56 quilos. E se eu beber uma lata de refrigerante, eu fico completamente elétrica. Eu não bebo, não utilizo esses alimentos, mas sei que se o fizer, isso acontece. Agora imagine uma criança que pesa 20 ou mesmo que pese já 30 quilos. Vai a uma festa de anos e come uma fatia de bolo de chocolate carregadíssima de açúcar, que não tem menos que 20 gramas, e bebe um sumo, um refrigerante de uma lata qualquer, não posso citar marcas. Essas duas coisas ele está a ingerir entre 40 gramas a 50 gramas de açúcar. Vocês acham que esta criança vai ficar bem? Vai poder ter um comportamento normal? Óbvio que não. Esta criança vai ficar completa e absolutamente elétrica. Elétrica, não vai conseguir parar. Ok? Então, o açúcar, estes picos funcionam como neurotoxinas e eles vão atacar o nosso sistema nervoso. É por isso que a criança fica completamente imparável, ok? Então, é só para estarem atentos, atentas e olharem quando tiverem alguma criança ao vosso lado nestas condições a fazer esta ingestão, observem aquilo que se passa, tá? Só para terem uma ideia, nós em Portugal consumimos cerca de 32 quilos de açúcar por ano, que é 3 vezes mais do que aconselha a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, é um produto industrializado, este açúcar,
não nos dá nutriente nenhum e provoca doença, tá? Então, eu queria vos deixar só esta reflexão e no próximo vídeo eu vou aqui falar um pouco mais e já vos dei no início a continuação daquilo que vou falar sobre o açúcar. Vamos falando e trazendo à consciência o mal que este produto nos faz a nível de intestino e de saúde em geral. Eu sou Margarida Silva Costa, sou farmacêutica integrativa e sou especialista em saúde intestinal. Desejo-vos um ótimo dia e lembro-vos que na descrição do vídeo vocês vão ter um link para um e-book gratuito que podem fazer o download e começar já um processo de melhorar a vossa saúde e vão ter também um link para um dos meus programas e que se acessarem esse link vão ter uma explicação daquilo que eu faço e como é que o programa funciona, caso vos interesse terem aí darem uma volta positiva à vossa saúde e ao vosso bem-estar. Deixo-vos com um grande abraço.